Amado irmão, amada irmã, amada igreja, boa tarde. Neste sábado, dia 3 de novembro de 2018, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e principalmente exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Mas primeiramente, nós queremos pedir perdão àquelas pessoas que porventura nós temos machucado, magoado, ferido, ofendido, que nos perdoem em nome de Jesus. Nós queremos pedir perdão ao nosso Deus pelos pecados por nós cometidos, na certeza de que Ele estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados, sarando toda a nossa terra, conforme nos promete em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14b, em nome de Jesus. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E em nome de Jesus nós queremos abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes que neste sábado completo e comemoro mais uma data natalícia, que grandes bênçãos de Deus se estendam por sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e principalmente exortadora para a amada igreja. Ele nos mostra numa passagem escrita em Lucas capítulo 17, dos versículos 11 ao 18, que Jesus, indo para Jerusalém, ele passa no meio de Samaria e da Galileia, e passando por uma certa aldeia, 10 leprosos vieram até ele, ou seja, clamando em alta voz, mas pararam de longe, porque naquela época os leprosos não estavam autorizados a se aproximar das pessoas, porque eles eram considerados criaturas imundas, e eles não eram autorizados a se aproximar das pessoas, mas eles vieram até Jesus e clamaram de longe. Até aí eles estão agindo certo, eles viram, eles reconheceram em Jesus a autoridade, o poder para os restaurar, para reverter aquele quadro deles, vieram e clamaram. Até aí eles agiram certo, só que Jesus os manda se apresentar aos sacerdotes e eles vão, e indo eles ficam curados. Só que um volta para agradecer, para glorificar a Deus, para dar graças a Deus. E este era estrangeiro, era samaritano. Certamente que os outros 9, pela sua religiosidade, eles ficaram presos àquela religiosidade. Eles se apresentaram ao sacerdote e ficaram por ali. Agora o samaritano, que era estrangeiro, que entendeu que não só ele ficou curado daquilo ali, mas ele ficou são, ele ficou liberto espiritualmente. Ele entendeu que aquilo ali também tinha uma conotação espiritual, porque ele ficou curado, ele foi limpo daquela lepra, mas ele ficou são, ele foi são. Portanto, nós vamos ver esta passagem escrita em Lucas capítulo 17, versículos 11 ao 18. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando em uma certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles reconheceram que Jesus tinha poder, tinha autoridade para os curar. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, e eles obedeceram. Jesus os mandou irem a mostrarem-se aos sacerdotes, e eles obedeceram, na certeza de que eles indo, eles obedeceram a palavra de Jesus, eles ficariam curados. E eles obedeceram e foram mostrar aos seus sacerdotes. Até eles estão andando corretamente, de acordo com os desígnios da palavra. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, ele estava limpo, mas também estava são, ele estava curado espiritualmente, ele estava liberto espiritualmente. Aquele demônio, aquela manifestação que o atormentava tinha saído dele. Voltou glorificando a Deus em alta voz, ou seja, ele voltou, ele entendeu que a partir daquele momento a vida dele estaria sendo transformada, que ele teria que entregar a sua vida a Jesus, que ele teria desígnios determinados a ele para fazer, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra,
tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ele entendeu que a partir daquele momento ele teria uma obra para fazer para o reino de Deus. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano, ele era estrangeiro. E em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, está escrito: e dou graças ao que me tem confortado. Jesus o confortou, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Certamente que a partir daquele momento, Jesus disse a ele: ide, vá, mostra-te às pessoas as maravilhas que Deus fez por você, e onde quer que você for, você vai ser um testemunho vivo do mover de Jesus, do mover de Deus na sua vida. Portanto, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, e dou graças, 1 Timóteo 1,12, dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Certamente que os outros 9 estavam lá, entregues à lei. Eles não entenderam os desígnios. Eles foram limpos, mas não foram libertos. Eles foram limpos, mas não estavam sãos, não estavam libertos espiritualmente. Eles estavam presos àquela lei de Moisés. Eles não entenderam que o fim, conforme está escrito no Evangelho de João, em Romanos, capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eles ainda estavam presos àqueles dogmas da lei, aqueles princípios da lei, e lá estavam e lá ficaram. Eles apenas foram limpos, mas não foram libertos. Eles não foram sãos, eles foram limpos, mas não libertos. E não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro, e disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Ora, Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, o que se não vê. Todos eles ficaram limpos, mas o único que foi salvo é este samaritano. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, ou seja, pelo favor imerecido, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Em Romanos capítulo 11, versículo 29, nós vimos que os dons e as vocações de Deus e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não revoga. Os outros foram curados, foram limpos, mas só este samaritano foi salvo porque ele colocou a sua fé em ação. Ele moveu a sua fé e disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Ele colocou a sua fé em ação e, através da graça, mediante a fé, Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, ou seja, pelo favor imerecido, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Só esse samaritano foi transformado. Os outros continuaram religiosos, os outros continuaram presos à lei. Só este samaritano entendeu o mover da graça na sua vida. O que Jesus era o fim da lei, portanto, que ele estaria vivendo a partir daquele momento debaixo da graça e não debaixo de lei nenhuma. Portanto, que fique esta palavra de exortação e de edificação para a amada igreja. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta palavra edificadora, exortadora que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Muito obrigado por esta lição, muito obrigado por nos mostrar que nem todos que são curados, que são libertos de uma enfermidade ou mal, estão verdadeiramente salvos, porque a salvação se dá pela graça, que é aquele favor merecido, mediante a fé. Isto e não vem de nós, é um dom de Deus. Portanto, Senhor, continue a nos guardar, guarda a nossa casa, a nossa família, nosso parentela de perto e de longe, nos guie, nos encaminhe, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.